Então tá, como é o meu processo? Normalmente começa com a ideia. Eu normalmente produzo a história quadro a quadro, página a página. Eu produzo conforme eu vou tendo as ideias, né? A mesma coisa acontece quando eu vou montar a página. Normalmente eu crio um arquivo, aqui tem um arquivo padrão que eu já defini de tamanho, assim. Daí normalmente eu começo dessa forma. Venho numa área pequena, pego o meu pincel aqui, um pincel colorido normalmente. Começo a imaginar, tá, nessa história eu quero que aconteça tal coisa. Daí eu já imagino se ela precisa ou não de uma cena que estabeleça onde está acontecendo a história, onde está acontecendo essa parte do capítulo. Eu imagino, tá, vou fazer aqui um quadro grande então, para apresentar que estamos numa casa velha assim e tal, com um telhado ferrado, uma porta, uma janela. Tá vendo como é bem simples e tosco? É porque normalmente é assim que eu imagino mesmo. Eu só preciso ter ideia, é a ideia inicial. Daí se é uma história a partir daqui, então agora eu sei que seja lá quem for está numa casa. Daí normalmente aqui eu já imagino, alguém vai falar alguma coisa aqui, daí às vezes eu até escrevo, mas normalmente eu deixo assim, eu deixo a minha imaginação fluir naturalmente. Daí tudo depende o que vem a seguir. Eu quero que seja algo mais dramático, não vai ter diálogo, em trecho da história mais visualmente. Eu posso perfeitamente fazer outro quadro grande, como se fosse um zoom na história. Essa aqui é a janela. Alguma coisa e mostra que tem alguém do lado de dentro. Boneco de palitinho mesmo, porque isso aqui é pra onde eu vou com a história, só minhas ideias, certo? E daí, agora que eu mostrei esse personagem aqui, agora eu vou mostrar ele dentro da casa. Daí talvez eu faça um quadro menor. Isso tudo é planejamento. Eu vou pensando. Vamos mostrar ele lá de dentro, olhando pra fora. E daí depois eu posso fazer outra cena estabelecendo o que está acontecendo, o espaço. Eu posso fazer o interior da casa. E, por exemplo, uma história de horror ou coisa e tal, tem um cadáver no chão. E muito sangue. Já temos um storytelling aqui. Então a gente começa nessa casa, essa casa aparentemente afastada, velha, pequena, talvez de madeira. E eu sei que vai ser uma história de terror ou mistério. Daí a próxima imagem mostra bem próximo da janela. A gente vê que tem alguém na janela, uma pessoa. Essa pessoa está triste ou tensa, cometeu um crime ou presenciou. A gente parte para cá, dentro da casa. A gente vê em detalhes o nosso personagem, pode ser o nosso protagonista ou o nosso vilão. E daí a gente abre a cena, entende o espaço da casa, que pode ter um móvel, por exemplo, a porta, a janela que ele estava olhando para fora e olhando o corpo de alguém. Então a gente já tem um mistério, tem os dois personagens, um cadáver. A gente tem uma história, certo? A partir desse ponto eu posso começar, normalmente, né? É que eu começo a lapidar a ideia, né? Eu começo a pensar, eu uso os recursos, né, digitais que me permitem. Eu posso pensar, não, eu imagino que essa casa a gente vai estar vendo ela bem de longe. Eu posso usar os recursos do digital que me permite diminuir o tamanho dela. Isso aqui não tem nada a ver com o desenho que vai ser final, é só as ideias. Então vai ter uma lua cheia e bastante nuvem. A gente vai estar vendo uma lua por entre as nuvens, tudo aqui vai ser preto, bem escuro. Mas a luz saindo dentro da casa. Quando chega aqui, pode ter uma vela que cria a nossa luz e ilumina a cara do nosso personagem. Eu já crio o detalhe aqui mesmo. E daí é tudo mais escuro e tal, tudo mais tenso, algo obscuro aconteceu. Isso é a ideia. Então eu lapidei toda a ideia, massa. Agora eu vou começar a trabalhar em cima dessa ideia. Normalmente o que eu faço no Photoshop? Eu crio uma nova layer, eu pego a layer que eu construí a ideia da página, diminuo a opacidade dela, deixando ela relativamente transparente. Daí eu crio uma layer sobre ela. Eu sou do tipo que não nomeia as layers no Photoshop. Em casos muito específicos, eu considero até uma besteira, mas eu tenho o tique de criar aquilo, então eu crio a layer e para não esquecer o porquê que eu criei aquela layer, eu posso colocar um nome, tipo, né, escrever qualquer coisa, teste aqui, escrever teste, para saber que eu não vou apagar essa layer. Embaixo tem a ideia, agora eu vou refinar, a tracejar. A ideia realmente começa comigo pensando o que eu vou fazer, a continuação da história, se é um início de uma história ou não. Para daí então virar isso, aqui, e disso virar isso. E daí é a versão final no digital, que daí quando eu faço aqui a ideia mais detalhada do que eu quero, também é bem bagunçada, ó, ela tá com opacidade baixa, senão ela é assim, certo? Bem simples, é mais uma blocagem, é mais eu estou colocando no lugar o que eu vou desenhar. Aqui por eu estar acostumado a desenhar esses personagens e coisa e tal, eu detalho bem pouco eles. Só o suficiente para eu entender o que é o que. Daí quando eu tenho isso aqui, jogo a opacidade lá para baixo e em cima disso aqui que eu vou começar a desenhar
no preto. Eu fiz os quadros, tá vendo? Os quadros já no preto, já fiz a decupagem da página e dos símbolos da página e comecei a tracejar, como se eu estivesse já passando a caneta no desenho. Ó, sem o rascunho por baixo, já tá com cara de quadrinho. Mas isso aqui é só uma parte, normalmente isso aqui é só realmente como se fosse o traço a lápis ou a caneta que eu tô fazendo. Depois disso, eu crio uma nova layer e começo a trabalhar as sombras. Eu vou mostrar em exemplo numa página que eu já fiz. Ok. Isso é uma página que eu trabalho, uma página finalizada, completamente finalizada, com texto e tudo, certo? Existem vários termos técnicos, eu não sei quase nada da parte técnica de arte, especialmente da arte digital. 90% das coisas eu só faço. Eu tenho muito preguiça. Luz e sombra pra mim é tudo isso aqui, mas cada coisinha aqui pode ter um termo. Tem a sombra projetada, a sombra de oclusão, tem um monte de coisa. Parte técnica não é minha praia. Aqui é a minha referência de revólver. Pra ter como referência e alguns detalhes eu tracejei ele por cima porque eu fiquei com muita preguiça de desenhar o revólver do zero. Aqui o rascunho eu já apaguei, mas quando eu faço todo o traço, a caneta, por assim dizer, quando eu passo o pincel, ele fica assim. Não tem texto, óbvio, nessa etapa não tem texto. Daí eu vou para uma primeira camada de sombras. Normalmente são as sombras mais duras, assim, as sombras que vão dar volume e também muitas vezes eu uso essa sombra para dar o clima. Normalmente dessa etapa eu parto para a etapa dos vários efeitos. Daí aqui muita coisa pode acontecer nessa etapa dos vários efeitos que eu chamo. O Photoshop me permite usar vários pincéis diferentes, vários efeitos diferentes. Quando desenho à mão, eu gosto de usar também várias ferramentas diferentes. Posso escolher desde tinta nanquim, canetas de diversas espessuras, lápis de diversas espessuras, lápis de cor. Eu gosto de misturar mídias até alcançar o efeito que eu quero. O Photoshop me permite eu fazer isso de milhões de formas diferentes. O resultado final é esse. De usar todos esses efeitos, pincéis diferentes e etc. Crio todo o clima que eu queria e a tensão, sujeira, a parte escura que eu queria. Voltando para o que eu estou fazendo, o primeiro quadro aqui que eu imaginei é a nossa personagem sozinha no orfanato, onde ela não cresceu no orfanato, mas ela viveu no orfanato durante a infância, um certo período da infância. E basicamente toda essa cena dessa primeira página é uma cena de memórias. E é representado como se ela estivesse lá de novo, como se ela estivesse literalmente caminhando pelas memórias dela. A linguagem que eu vou usar aqui, eu não vou focar em nenhum momento no rosto da personagem. É como quando a gente fica lembrando das coisas, mas a gente não fica se vendo na nossa lembrança como se fosse um filme, uma câmera acompanhando a gente. Eu gosto muito desse tipo de narrativa subjetiva. Eu gosto de narrativa com pouco texto. Aqui eu estou fazendo alguns efeitos, algumas rachuras de sombra, mas na verdade isso aqui não é tão necessário. Porque depois que eu realmente começar a fazer os efeitos de luz e sombra, isso aqui vai sumir. É mais porque eu estou querendo rabiscar alguma coisa mesmo. Do que necessariamente é importante. Essa cena está em foco a mão da nossa personagem, e mão é uma coisa que todo artista costuma ter alguma fase em que odeia desenhar mãos. Eu não odeio desenhar mãos, mas eu nunca estou satisfeito com a mão que eu desenhei. Mesmo que ela esteja perfeita, eu sempre acho que eu podia ter feito ela diferente, numa pose diferente, ou então eu não me esforcei o suficiente. Não importa como eu faço essa mão aqui agora, eu sei que eu não vou gostar dela. Efeito de tecido da blusa dela, que é uma blusa bem levinha, um algodão bem mole, bem molinho, bem levinho no corpo. Não acho que uma roupa ficaria assim, mas eu acho que às vezes você dá uma exagerada nas coisas para criar o clima que você está querendo passar. Ah, sim, a parte ótima de trabalhar no digital é isso que eu estou fazendo, né? Se eu não gosto do traço que eu fiz, eu volto. Sem referências para mão, mas eu uso às vezes. Às vezes eu tiro foto da minha própria mão, às vezes eu acho uma mão em alguma imagem online e uso de referência. É uma mão.
eu fazendo detalhes que eu não precisaria só porque, sei lá, me dá um toque e eu penso, não, vou fazer isso aqui. Mas por quê? Depois você vai colocar sombra de verdade aqui, vai ficar legal. Não, eu preciso rabiscar agora. Um recurso que a gente tem na vida real é a gente poder girar com a mão a folha para toda a direção que a gente precisar para facilitar nosso trabalho. O Photoshop emula isso com essa ferramenta que é o R. Eu faço quadrinhos e não posto em lugar nenhum desde criança. Desde antes dos 13, 12 anos de idade eu comecei a fazer quadrinhos. Comecei a fazer quadrinhos inspirado pelo Doug, do desenho Doug Funny. Enfim, no desenho Doug Funny, quem se lembra, existiu o Homem Codorna, que era um super-herói que o Doug Funny inventou. Só pra ele e os amigos dele. Ele não lançou essa história em quadrinhos, ele não fez sucesso com essa história, não é nada. Ele só fazia porque ele queria, porque ele tava afim. E eu criança, achava esse conceito de só colocar uma história que eu inventei no papel ali porque eu queria, e eu já gostava de desenhar, achava incrível. Então eu comecei a imitar ele, pegando folhas de sulfite, colocando e desenhando qualquer história que viesse na minha cabeça e dobrando no meio, e daí parecia uma revistinha, parecia um gibi. E inventei muitos super-heróis nessa época, eu dei o nome de Twister, que era um super-herói que possui o poder de controlar tornados, vento em geral, e em específico ele fazia pequenos tornados. Mas ele era meio robô, meio homem de ferro, e ele era um repórter, porque esse era o conceito, né? Tinha que ser repórter, super-herói é repórter. Mas ele não era um repórter, ele era cameraman. E o poder dele vinha do anel, mas eu nunca conseguia bolar a origem dos personagens. Eu só sabia eles quando eles já eram heróis formados e salvando o mundo. Exatamente assim que eu desenhava ele. Porque ele era muito mais robô, porque eu gostava do visual do Giban. Eu lembro que eu nunca pintei esses heróis, mas eu imaginava o Twister sendo azul. E ele tinha vários botões no peito que não serviam pra nada, era só enfeite. Embaixo dos botões tinha tipo umas entradas de ventilação. Daí ele usava um anel no dedo indicador. E o anel tinha uma espiralzinha. E dali saíam os tornados que ele criava. Normalmente eu acho que fazia os tornados assim. E saíam dali. Era vários risquinhos. E eu fazia esses quadrinhos com Bic, caneta Bic, na folha de papel. Era muito legal, muito divertido. Outro herói que eu inventei nessa época era o Predador Noturno. Nenhum super-herói que eu inventei quando era moleque e comecei com essa pira de fazer quadrinhos era um herói com um nome fácil. Um era o Twister e o outro era o Predador Noturno. O Predador Noturno ele usava uma máscara.
Tinha umas dobradiças nos braços, assim, era engraçado. Ah, ele tinha um negócio aqui, um negócio aqui. Ah, por causa do predador, ele tinha 2 armas que atiravam da altura aqui dos trapézios. Esse era o predador noturno. E daí o herói que eu mais tenho orgulho de ter criado, embora ele também não tenha origem nenhuma específica, a origem dele era só inspirada em Spawn, porque foi bem na época que eu descobri o Spawn. Daí eu fiz o coisa, que também era tipo um ser do inferno, só que era o Kilius. E o Kilius, ele era um... Ai, qual que é o masculino de Arlequina? Esses palhacinhos, bobo da corte, assim e tal. Mas só que era bem do mal, porque ele era do inferno. E a roupa dele era só um colã preto. E ele era mau. E ele tinha sidekicks, ele tinha... Eu não lembro todos os sidekicks. Eu lembro que tinha uma versão menina, que era igualzinho ele. Só que essas coisas eram bem maior e simulavam mais cabelo, tipo, vinham mais pra trás, assim. Eu era adolescente, então, e queria desenhar umas mulheres gostosas. Umas mulheres meio peladas, e no caso ela usava roupa toda coladinha e tal. E então, era isso que eu queria fazer, não é porque importava. Também não tinha origem, ela só era uma sidekick. Era uma amiga dele que tinha os mesmos poderes e é isso aí. Eu desenhava muito mangá, muito anime, muito Dragon Ball, especialmente Dragon Ball Z. Nossa, desenhei muito, mas eu comecei mesmo querendo desenhar quadrinhos e desenhar personagens da TV, como o próprio Doug. Gostava de desenhar o Máscara, eu adorava o desenho do Máscara. Ele é o Máscara, vou desenhar o Máscara aqui. Gostava muito de desenhar o Máscara. Enfim, desenhava muito personagem da Disney, gostava de desenhar o Pateta e etc. Acho que eu desenhei bastante coisa, comentei bastante coisa, não evolui muito o quadrinho, vou só terminar essa página aqui que não tem muita coisa mesmo. E é isso. E muito obrigado pra quem estiver assistindo, valeu aí. Pra quem tá no YouTube, dá like, se inscreve, que é nóis. Beijo no coração.